Meus irmãos, nós hoje iremos iniciar uma série de pregações expositivas. Desta vez nós vamos entrar na carta de Tiago. Okay? Uma carta bem prática. Uma carta onde Tiago ele vai nos mostrar que nós necessitamos de provar a nossa fé. Amém? Então, as ações, aquilo pelo qual nós fomos transformados pelo interior, agora necessita de ser expresso no exterior, né? Porque nós vamos ver ao longo desta carta que não faz qualquer sentido nós dizemos que fomos transformados pelo Espírito e ainda vivemos pela carne, né? Porque Paulo ele vai ser bem pontual nisso. Se vocês nasceram no Espírito, vocês são... Falem. Do Espírito. Se vocês estão na carne ou nasceram da carne, vocês são da carne, vocês são carnais, ok? Então, é claro, nós inclusive temos estudado nos pequenos grupos, não é? Que um dia sim, todo o nosso exterior será plenamente transformado. Vamos dizer que ainda estamos a meio caminho, não é, Igor? Estamos a meio caminho da transformação. Já fomos transformados interiormente, mas a nossa feiura ainda não foi transformada. Muitos de nós ainda é muito, muito, muito feio. Mas um dia nós iremos ser plenamente transformados pelo exterior. Mas essas provas da nossa fé, da fé que nós professamos e da fé que nós confessamos, já precisam de gerar exteriormente ações em nossas vidas. E Tiago vai ser bem pontual nesse sentido. Amém? Então eu hoje irei expor, e se vocês puderem já abrir as vossas Bíblias... Onde é que está o meu telemóvel? Se puderem abrir as vossas Bíblias, já em Tiago capítulo 1, o tema da minha mensagem, o título da minha mensagem, porque o tema principal das exposições da série é a prova da nossa fé. Mas o título da mensagem que eu quero trazer hoje é Pratiquemos o que temos ouvido. Amém? Pratiquemos o que temos ouvido. Ok, deixem-me só conectar aqui o meu amigo Easy Worship. Ok. Amém. Ok? Então o título da mensagem é Pratiquemos o que temos ouvido. Mas antes de lermos e antes de falarmos um pouco, vamos orar ao Senhor. Amém? Curvem as vossas cabeças em reverência ao Senhor. Paizinho, nós queremos te dar graças, Senhor, por mais um momento em que podemos estar reunidos como um só corpo. Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de estarmos juntos com os santos, louvando e engrandecendo o Teu nome, Pai. Coloca em nós esse entendimento, Senhor. Para nós é um privilégio, não um sacrifício estar aqui, Senhor. Porque tudo na nossa vida, ela está à volta do que é a centralidade de quem Tu és e de quem a Tua igreja é. Agora, um corpo estabelecido na terra para pregar o Teu Evangelho. E nós fazemos parte desse corpo, fazemos parte dessa família. E para nós é uma honra, é um privilégio podermos fazer parte daquilo que Tu já estás a fazer, já estás a transformar, já estás a construir aqui nesta terra. Então, obrigado porque somos os remidos que estamos reunidos e hoje queremos falar sobre a carta, expor a carta do Teu servo Tiago. Um homem cheio de sabedoria, um homem que nos dá, Senhor, práticas ativas do nosso dia-a-dia que nós devemos de exercer para que a Tua graça, o Teu amor e o Teu Evangelho sejam manifestos através da vida de cada um. Para que nós possamos comprovar realmente que nós somos redimidos em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Meus queridos, antes de começarmos a ler, eu só quero trazer aqui algumas curiosidades sobre a carta em si, qual é o objetivo da carta, porque nós precisamos de entender o plano geral, de qual é o objetivo da carta, de quem foi o escritor da carta e de quem é que foram os leitores diretos dessa carta. É claro que todos nós somos os leitores, mas somos os leitores indiretos. Nós temos que aprender, nomeadamente, a saber o que é que Tiago nos responde e nos fala aqui. Mas existe um grupo de pessoas a quem foi endereçada esta carta. E esta carta, meus irmãos, ela tem como objetivo nos desafiar a fazermos um balanço na nossa vida, a nós fazermos um diagnóstico da nossa experiência ao longo da nossa vida cristã, a nós realmente meditarmos como é que tem sido, desde o momento em que nós nos convertemos até agora, como é que tem sido a nossa vida cristã. É impossível nós nos colocarmos diante desta carta e nós não sermos
ou nós não identificarmos a necessidade de nós sermos corrigidos por Deus. É interessante que uma vez estava em discipulado com uma pessoa e ela me disse o seguinte: Rui, cada vez que eu abro a Bíblia parece que está a dizer tudo o que eu faço de mal. A Bíblia só me mostra tudo aquilo que eu faço de mal. Eu preciso mesmo de fazer uma mudança. É exatamente isso que a Bíblia nos mostra. O quão errados nós estamos e o quão errado muitas vezes nós somos. E esta carta, é impossível nós olharmos para ela e não vermos realmente o quão errados nós somos, às vezes, na nossa maneira de proceder, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir, ok? Então, é impossível. É impossível nós não notarmos a necessidade de mudança, de sermos corrigidos por Deus. Porque um dos grandes problemas que a igreja estava a passar, esta igreja aqui estava a enfrentar, era conseguir colocar em prática aquilo que eles professavam. Então, eles acreditavam numa coisa e eles professavam outra. Conseguem se conectar de alguma maneira com isto? A vida prática e cotidiana estava divorciada, ela estava separada da teologia. Ou seja, o seu dia-a-dia, o seu cotidiano, estava totalmente separado daquilo que eles tinham de conhecimento sobre Deus e sobre a palavra de Deus, sobre a Torá, sobre todos os mandamentos, tudo aquilo que foi ensinado também por Jesus. Okay? Então, nós conseguimos reconhecer que também é o problema que hoje em dia nós passamos, como igreja local ou como igreja global. A igreja contemporânea ela ainda tem esse mesmo problema. Sabem porquê? Porque o problema é o mesmo, é o ser humano. É o pecado do ser humano. Então, todas as questões que nós vemos ao longo da narrativa bíblica, de todas as cartas, é sempre o mesmo problema. Porquê? Porque nós somos pecadores e temos a natureza pecaminosa ainda em nós. Então, a mente das pessoas está fraturada, ela está dividida. Elas falam uma coisa, ou nós falamos uma coisa, e acreditamos numa coisa, mas nós vivemos outra. É esta a separação, esta mente fraturada que existe na igreja do Senhor. Então, por isso é que esta carta ela é pertinente e ela é urgente para os dias de hoje. Nós vimos na série anterior, através do pastor Francis, que a nossa vida ela precisa de ser uma vida cristã coerente. Nós precisamos de viver uma vida coerente. Muito mais do que nós falamos, nós precisamos de viver aquilo que nós acreditamos. Porque deixem-me-vos dizer, vocês podem falar muita coisa, mas se as vossas atitudes não forem equalitárias àquilo que vocês falam, de nada vale vocês falarem alguma coisa. Foi confuso ou perceberam aquilo que eu disse? Entendem? Então, diferente das cartas de Paulo, Tiago não vai tratar de um só assunto em específico, de um problema, mas ele vai tratar do geral de uma vida cristã coerente para todo e qualquer seguidor de Jesus. Então, o objetivo dele não é trazer novas informações teológicas, porque muitas das vezes nós olhamos para isto, nós estudamos a palavra de Deus somente para termos informação e conhecimento. Mas não é isso que Tiago quer trazer. Ele quer intencionalmente meter-se na nossa vida e nos desafiar no modo como nós temos vivido a nossa vida. Nos desafiar a ações que comprovem e provem a fé que nós professamos. Amém? Então, ali na igreja local, ali em Jerusalém, que era onde Tiago pastoreava, e nós já vamos ver quem é este Tiago, existiam várias questões que ainda hoje trazem problema de falta de integridade na nossa vida cristã. E Tiago vai pontuar que todas essas questões têm uma raiz em comum: a imaturidade cristã. A imaturidade é o principal problema, vamos dizer assim, é a raiz de todos os males. É a raiz de todos os males de nós ainda não conseguimos viver uma vida coerente com aquilo que nós confessamos e professamos do Evangelho. Vejam lá se isto não é o que ainda hoje acontece. Vejam bem se esta carta ainda não é atual nos dias de hoje. Sim ou não? Sim. Amém? Então, meus queridos, a imaturidade é o problema principal de nós ainda não vivermos uma vida íntegra com a fé que nós professamos. Amém? Então, para Tiago, não basta ter um credo ou professar uma fé ortodoxa, os credos, as ordenanças. É preciso nós vivemos de forma digna de Deus. Se nós realmente temos observado essas doutrinas, se nós realmente temos observado e temos professado um credo em Jesus, nós precisamos de viver de acordo com aquilo que está escrito. Amém? E esta é uma das ênfases que Tiago dá ao longo da sua carta. Ele vai enfatizar 3 coisas. Ele vai enfatizar o novo nascimento. Neste momento eu estou a dar um panorama geral da carta, está bem, meus irmãos? Ele vai enfatizar sobre o novo nascimento, de que Deus nos trouxe ao novo nascimento através da sua palavra.
ele vai dar ênfase ao crescimento espiritual, ou seja, um nascimento, um desenvolvimento, um crescimento e depois, consequentemente, uma maturidade. Tá? Então ele vai ser bem enfático, principalmente neste último passo, que é a maturidade cristã. Então nós nascemos, nos tornamos novas criaturas, nós somos bebés ainda bebendo leite, mas depois, à medida que nós vamos avançando, nós vamos crescendo espiritualmente. Para qual fim? Para chegarmos à maturidade cristã. Porquê? Porque a imaturidade é a raiz de todos os males. Amém? Amém? Então nós vemos, quando nós lemos a carta de Tiago, que existem duas grandes influências em Tiago. Primeiro, os ensinos diretos de Jesus, mas principalmente o Sermão do Monte. A carta de Tiago ela é comparada, inclusive, ao Sermão do Monte. Faz essa comparação paralela ao Sermão do Monte. E a segunda influência é Salomão, os provérbios de Salomão, principalmente do capítulo 1 ao capítulo 9. Porquê? Porque Tiago, além de um homem muito sábio, ele vai usar da sabedoria. E nós vamos ver porque é que a sabedoria ela é muito importante no início desta carta. Então estas são as duas grandes influências de Tiago ao escrever esta carta. Vamos iniciar então lendo capítulo 1, verso 1 da carta de Tiago. E nós vamos ver aqui logo no verso 1 quem é o autor, pelo nome já sabemos, mas vamos ver quem é este Tiago também e quem são os receptores diretos desta carta. Então diz o seguinte, eu vou ler aqui junto convosco, ou vocês leem na vossa tradução, mas diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. É interessante que algumas traduções vão dizer Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, à dispersão, saudações. Dispersão conta é com um D maiúsculo. Isto quer dizer que ele está a falar para os judeus messiânicos, já vão entender o que é isso, que estavam espalhados pelas nações. Mas primeiro eu quero-me atentar a quem era Tiago. Mateus capítulo 13 vai dizer que Tiago era o meio-irmão de Jesus. Mas Rui, como é que tu sabes que era esse Tiago? Existiam outros, exatamente, existiam outros Tiagos. Existia o apóstolo, que era irmão de João, mas ele não poderia ser o autor desta carta porque ele faleceu antes mesmo de que esta carta fosse escrita. Herodes mandou maltratar os judeus e, consequentemente, mandou passar o fio da espada em Tiago, irmão de João. Então ele acabou por morrer, martirizado pelo nome de Jesus. E também existe Tiago, filho de Alfeu. Mas este, quando nós lemos as narrativas bíblicas, ele não teve grande influência na vida da igreja cristã. Okay? Então, a conclusão que se tira é que Tiago era este mesmo Tiago, o irmão de Jesus. E como todos os irmãos de Jesus, quando nós olhamos para os evangelhos, principalmente no evangelho de João, no capítulo 7, é interessante que nós vemos um Tiago que não cria em Jesus. Inclusive, neste capítulo, vai dizer que pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Ou seja, nem eles, os próprios irmãos, criam em Jesus. Então qual era o objetivo? E até nessa passagem fala que os irmãos queriam mandar Jesus para a Judeia. Eles estavam na Galileia, mas eles estavam a dizer, vai fazer todos esses sinais lá na Judeia. Sabem porquê que eles estavam a fazer isso? Porque na Judeia Jesus estava a querer ser morto pelos judeus. Então vejam lá, além de não crerem em Jesus, ainda estavam a empurrá-lo para um martírio, para ser morto. Ou seja, os irmãos não criam em Jesus. Mas a verdade é que depois, na sua caminhada, nesse crescimento espiritual, nessa conversão, ele começou a tornar-se um líder proeminente na vida da igreja, uma pessoa bem importante na vida da igreja local ali em Jerusalém. Então, ele começou, e Paulo, ele testifica isso, inclusive, na sua carta aos Gálatas, à igreja da Galácia. Ele diz que Tiago, Cefas, que é Pedro, está bem, e João eram reputados por colunas. Ou seja, Tiago, João e Pedro foram eles que enviaram Paulo, e neste caso a Barnabé, para as suas missões, para pregarem aos gentios. Então Tiago estava incluído nos líderes. Eles eram colunas da igreja em Jerusalém. E esta foi a primeira, inclusive, a primeira igreja que nasceu de tudo aquilo que Jesus fez, a primeira comunidade cristã que nós vemos na história. E esta igreja, ela era composta maioritariamente por esses judeus messiânicos. Quem eram os judeus messiânicos? Que existem ainda hoje judeus messiânicos. São judeus que se converteram ao Messias, que é Jesus Cristo. Porque ainda existem judeus que não creem que Jesus é o Messias. Infelizmente, têm que forçar muito a barra. E é interessante, meus irmãos, que não é por acaso que Mateus, capítulo 1,
inicia com a genealogia de Jesus, desde lá do início de Adão até chegar a Jesus. Porquê? Porque isso é a maior prova de que realmente Jesus é o Messias, da linhagem daquele que era o proto-evangelho, de que da mulher sairia a semente que pisaria a cabeça da serpente. Mas como eles rejeitam o Novo Testamento, infelizmente não se converteram muitos ainda ao nome de Jesus. Então, Tiago, terminando só para expor quem é Tiago, Tiago acabou por ser martirizado. Ele foi apedrejado. Inclusive, ele foi lançado de um alto lugar, mas como ele não morreu, acabou por ser apedrejado por professar o nome de Jesus Cristo. Ele durou 20 anos ali pastoreando a igreja em Jerusalém. E quem são os leitores, então, diretos desta carta? Esta carta é endereçada a todos esses judeus messiânicos, não só em Jerusalém, mas como dispersos entre todas as nações. Até se pensa que todos estes judeus messiânicos se converteram na altura do Pentecostes, aquele primeiro Pentecostes em que o Espírito desceu. Porquê? Porque os judeus eles não estavam ali em Israel, eles estavam realmente espalhados por todas as nações. E os judeus vinham para o Pentecostes e nesse momento eles começaram a ouvir das maravilhas de Deus nas suas línguas maternas, em todos os seus idiomas. Então ali nós vemos a manifestação de que agora a graça, ela não está somente, e nós já vemos isso, uma sombra disso no Antigo Testamento, desde o templo, desde Salomão. O próprio Salomão orou para que as outras nações que fossem orar no templo fossem convertidas ao nome do Senhor, mas nós vemos aqui o start missionário de que agora os gentios têm oportunidade e liberdade para aceitarem o nome de Cristo, bendizerem o nome de Cristo e terem acesso ao Pai. Então estes judeus, pensa-se que estes judeus messiânicos vieram como fruto dessa pregação no Pentecostes, em que cada pessoa que ali estava cheia do poder do Espírito falou na língua daquele país onde aquele judeu vivia. Só que depois todos foram dispersos pelas nações depois do martírio de Estevão. Então acabou por haver um receio e um medo de morte ali em Jerusalém. Amém? Posto isto, meus queridos, nós precisamos mesmo de entender quem eram os leitores e quem era o autor, para que nós possamos também entender de onde vêm estas palavras, de onde vem tudo aquilo que ele vai ensinar depois dentro desta carta. Passando para o verso 2 a 4, diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o facto de passarem por diversas provações. É interessante, meus irmãos, que estes judeus, eles estavam a ser constantemente perseguidos por causa da sua nova crença. Imaginem todo um país, toda uma nação, crendo no Deus Criador de todas as coisas, e agora vem um homem humilde, servo de todos, morrendo, e eles dizem, este agora é o Messias. Nem todos creram nisso, não é? Então agora eles estavam a ser perseguidos, porquê? Porque eles criam no nome de Jesus, eles se converteram ao verdadeiro Messias. Então estavam também a ser perseguidos. E é por isso que Tiago ele vai dizer: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o facto de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então o que Tiago vai dizer aqui é: devemos nos alegrar ao passar por provações, porque ao sermos aprovados nessas provações, vai gerar em nós o quê? Perseverança. No entanto, a ação dessa perseverança, ela deve ser completa. Ou seja, ela não pode ser incompleta, a perseverança deve ser constante. Realmente perseverar até ao fim. Para quê? Para que gere em nós, haja em nós, total integridade. Algumas traduções até vão usar a expressão perfeição e não integridade. E quando nós olhamos o que significa perfeição, perfeição fala sobre esta integridade, onde a nossa vida pode ser vivida completamente de forma íntegra, onde as nossas ações devem ser sempre consistentes com os valores e crenças que recebemos de Jesus Cristo. Então a perseverança ela é completa para que haja integridade em nós, e ser íntegros é nós realmente vivermos de acordo com o que a palavra de Deus nos diz. Amém? Estamos a entender aqui? Ok? Nós ontem no pequeno grupo também apontamos um pouco isto, não é? Porque não faz sentido nenhum nós, muitas das vezes, nos nossos trabalhos aceitarmos mentir pelo nosso patrão, mentir pelos nossos familiares, fazemos, como é que tu usaste? Fuga ao fisco ou às contribuições. Não faz sentido nós fazermos isso se nós professamos o nome de Cristo.
nisso não há bondade de Deus nessas ações. Então nós, por mais facilidade que isso nos possa trazer financeiramente, ou por um bom cargo dentro do trabalho, acima de tudo nós professamos o nome de Cristo. Claro que vamos ter consequências, meus queridos. Tiago foi apedrejado por causa de professar o nome de Cristo Jesus. É uma coisa pequena sermos despedidos por causa da nossa profissão de fé em Cristo Jesus. É claro que ninguém vai maltratar o seu patrão por causa disso. Não, eu não aceito isso. Não, diz assim, sou cristão, eu olho com os meus olhos para a palavra de Deus e eu, diante da palavra de Deus e da minha confissão de fé, não poderei fazer isso. E depois o patrão decide se vos despede ou não, ou se converte ao nome de Jesus, como já aconteceu muitas vezes. Amém? Então nós temos que ter essa perseverança e esta integridade. Então para que é que servem as provações? Para que a nossa fé ela seja provada. Então, resumindo aqui o que nós acabamos de ler do verso 2 ao verso 4. Devemos nos alegrar nas provações, pois as provações geram em nós crescimento espiritual, ou seja, a perseverança. Olhem para isto como um atleta de alta competição. Se ele todos os dias não treina para no final ter o objetivo de competir, seja em qual área for ou em qualquer desporto, ele vai chegar à competição e não vai fazer nada, zero. Se ele não se compromete a perseverar, a ter disciplina, ele nunca chegará ao seu objetivo. Nós somos assim. Nós somos atletas que correm, como Paulo falou. Nós somos atletas, não é, pai? Todos os dias. Eu lembro do meu pai, e eu falo muitas vezes isto. O meu pai foi atleta de alta competição até aos 65 anos, né? 65 anos. Foi aos campeonatos mundiais de atletismo, maratonas, meias maratonas. E eu lembro-me isto. Eu era criança. O meu pai trabalha ainda em catering. Ele chefiava uma quinta aqui em São Mamede. Ele era o primeiro a entrar, 6 da manhã, abrindo a porta para todos os trabalhadores entrarem, casamento e não sei o quê. Era o último a sair, 6 da manhã, ou seja, 24 horas. Chegava a casa, tomava o seu banhinho, pegava nas suas trouxas e na sua família, ia para a competição, corria, ganhava, íamos para casa, comíamos e nos alegrávamos. Porquê? Perseverança, disciplina de alto nível. E é assim que nós temos que ser. Custa, acordar cedo às vezes custa. A palavra de Deus ela é o vosso veículo, é o vosso combustível. Custa, muitas vezes sofrer pelo nome de Cristo, custa. Mas bem-aventurado é aquele que, em meu nome, passa por provações e por dificuldades. Amém? Então, as provações, elas fazem em nós um crescimento espiritual, geram em nós um crescimento espiritual, uma perseverança, uma disciplina e, consequentemente, gerará em nós maturidade. Ou seja, em vez de nós murmurarmos pelas dificuldades da vida, de reclamarmos por causa dos problemas da vida, devemos de nos alegrar intensamente, confiando na soberania de Deus. Deus ele é soberano. Ele não está com os seus olhos fechados ao vosso problema, à vossa questão. Mas o vosso problema, mais uma vez digo, já disse isto em várias pregações, o vosso problema é menor que um ácaro na presença do Senhor. O problema não vale nada, é pó que se desvanece. Amém? Então, primeiro, as provações, elas são compatíveis com a fé cristã. As provações não são contrárias, não são antagónicas à fé cristã. Porque muitas vezes nós pensamos que se aceitarmos a Cristo, tudo vai melhorar. Não vamos ter problemas, não vamos ter circunstâncias, não vamos ter situações, mas vocês vão ver que por sermos cristãos, ainda mais provações e dificuldades nós vamos ter. Porquê? Porque o Senhor ele deseja filhos maduros, Ele não deseja crianças. Ele não deseja que a Lívia continue assim pequenininha. Ela deseja que ela amadureça, ela cresça, ela fale, ela corra, ela desenvolva a missão de Deus. E nós todos, se ainda continuamos imaturos, acordem para a vida. Amém? Então as provações são compatíveis com a fé cristã. As provações não são contrárias à fé cristã. Não existe cristão sem problemas e sem provações. Vamos sofrer, vamos ter privações, vamos sofrer prejuízos, aquilo que eu falei, às vezes nos nossos trabalhos, na nossa área financeira. Vamos ser injustiçados, por vezes iremos ficar doentes numa cama, e Deus ele nos adverte na sua palavra várias vezes a nós esperarmos essas provações. Está tudo bem, não está? Está, Pai, obrigado. Espera que ainda vem mais. Espera que ainda vem mais, não é? E Ele não nos oculta isso. Ele mostra que realmente isso vai acontecer, ok? E Tiago apenas ele está realmente a replicar aqui na carta, nestes versos, aquilo que Jesus ele explicou e ensinou. No mundo tereis tribulações. Paulo também ensinou, por muitas tribulações, ouçam bem, Paulo disse, por muitas tribulações é necessário entrar no reino de Deus. Então as tribulações, as provações fazem parte da fé cristã. Então,
as provações que nós enfrentamos aqui, rumo agora à nossa cidade celestial, rumo à Nova Jerusalém, uma cidade que um dia descerá dos céus, junto com o Senhor, com os seus anjos, com toda a tropa celestial, em que nós nos elevaremos, seremos transformados e habitaremos nesta Nova Jerusalém. Nós estamos nessa caminhada, até lá, até à Nova Jerusalém. Estas provações que nós enfrentamos hoje visam agora a nossa maturidade espiritual. E existem 3 origens das nossas provações e das nossas tribulações. A primeira, a nossa própria humanidade. Sabem porquê? Porque todos pertencemos à raça humana. Apesar de agora nós sermos uma nova raça humana, que agora vive por Cristo e manifesta Cristo em tudo aquilo que faz, nós continuamos a ser seres humanos. O que é que Salomão vai dizer? Todos estamos debaixo do sol. Todos pegamos chuva, todos pegamos o sol maravilhoso que há, então advém da nossa própria humanidade. Se os outros, os ímpios, passam tribulações, quem somos nós para não passar as tribulações também? Ok? Primeiro ponto. Segundo, as provações procedem da nossa pecaminosidade. O que é que isto quer dizer? Que muitas das vezes as provações vêm, as tribulações vêm por nossa culpa, por más decisões que nós tomamos, maus hábitos que nós temos, alimentação, seja o que for, maus hábitos que nós temos. Então nós não podemos culpar ninguém, nem Satanás, porque a culpa é nossa. Fomos nós que tomamos essas decisões. Às vezes é incrível ver como é que irmãos às vezes nos pedem conselhos, mas eles já têm um conselho já pré-estabelecido. Só querem é dizer, olha, eu pedi o conselho. E quando nós aconselhamos como pastores e presbíteros, diante da palavra de Deus, o melhor a tomar, não culpem-nos a nós de tomarem vocês a vossa decisão, porque vocês é que têm a ação prática. Agora, se vocês não querem ouvir os conselhos daqueles que estão diante da palavra e vos mostram diante da palavra qual o melhor a prosseguir, não digam que a culpa é da palavra, que a culpa é de Jesus, que a culpa é do Senhor. A culpa é vossa, ou a culpa é nossa, porque somos nós que tomamos as nossas decisões. Amém? E muitas das vezes os problemas vêm, as tribulações vêm, porque nós demos com a cabeça na parede. E não escolhemos o caminho certo que vem do Senhor. Coloquem diante das mãos do Senhor, coloquem as vossas decisões diante do Senhor e Ele vai mostrar o que é o melhor para vocês. Ele é que sabe, não somos nós. Nós não nos conhecemos, meus irmãos. Maldito é o homem que confia no homem. Não é no outro homem. Eu não sou maldito porque eu confio no anjo. Não, eu sou maldito porque eu confio em mim próprio. Em mim próprio, na minha natureza. Amém? E terceiro, as nossas tribulações e provações procedem da nossa vida cristã. Muitas das vezes as tribulações nós enfrentamos exatamente porque nós somos cristãos. Satanás, o sistema do mundo, a nossa natureza pecaminosa constantemente está a lutar contra nós. E porque agora nós fomos retirados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo Jesus, existem potestades, existem ações malignas que estão sobre a nossa vida, lutando contra nós, para que nós nos desviemos do foco que é Cristo Jesus. Então, por sermos crentes, é por isso que eu disse, por sermos cristãos, às vezes vamos passar muito mais, porque agora ativamente Satanás está a lutar contra nós. Quando nós estamos do lado dele, ele diz assim, deixa estar, deixa andar, está tranquilo, prospera, vai, não sei o quê. Mas agora, quando nós passamos para o lado da luz, aí as trevas, elas vêm incomodar e vêm picar. Então, por sermos cristãos, nós vamos realmente passar tribulações. E é interessante que Tiago, ele vai falar uma coisa no verso 13 a 15, algo que fala sobre as tentações. As tentações. Eu vou pulando, mas vamos estar sempre no mesmo capítulo, está bem? Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria... Há traduções que dizem pelo seu próprio desejo, não é? Sendo por esta arrastado, seduzido, então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter-se consumado, gera a morte. É interessante, meus irmãos, que aqui neste verso 13 ao 14, neste verso 13 e 14, ele vai falar sobre tentação em que Deus não tenta ninguém. Tentação também é uma maneira de provarmos a nossa fé, de nós nos fortalecermos na nossa fé. E a palavra tentado vem da mesma raiz da palavra que lá na tentação de Jesus Cristo é chamado de tentador a Satanás. É a mesma raiz. Então, o que é que significa tentação?
ela não fala diretamente por provações, ela não fala diretamente por tribulações, mas ela fala de uma ação de instigar a pessoa a pecar. E Deus não instiga ninguém a pecar, meus irmãos. Essa é a realidade. Mas as tentações também são um meio de nós amadurecermos. São um meio de a nossa fé ser provada. Apesar de que as tentações são o teste que muitas das vezes o próprio Deus, atenção, as provações é o próprio Deus que coloca em nossas vidas. Toma lá uma provação, toma lá uma tribulação para que tu cresças. As tentações é diferente. As tentações vêm da nossa pecaminosidade, do nosso ser pecaminoso, de Satanás e do sistema corrompido que rege no presente, ok? Então, a carne, o mundo e Satanás, além de serem um meio usado por Deus para sermos provados, isso é mentira. Não, não é mentira, não. É só olharmos para Jó. Deus permitiu, vai, mas atenção que não podes passar daqui, não é? É Lutero, acho que é Lutero que ele diz, ou Calvino, é Calvino que diz que Satanás, ele é um cão na coleira de Deus. Sabem aquelas coleiras que têm um elásticozinho que recolhe e aumenta, não é? Ele diz assim, vais até aqui, não vai mais. Ele liberta um bocadinho, e é realmente, porque Satanás é uma criação de Deus. Não há aqui combate, e vamos ter que deixar desse pensamento. Não há combate entre o mal e o bem. O bem já venceu e acabou. O mal está destruído, um dia plenamente vai ser destruído. Mas não há ninguém que bata ao nosso Deus. Não há aqui combate nenhum entre o bem e o mal, meus queridos. O mal já perdeu, já foi vencido. Está bem? Então, as tentações, diferentes das provações, são momentos ou são coisas que nos instigam a pecar, a desobedecer a Deus. E nada disso advém do Senhor. Tudo isso advém de Satanás e da nossa própria corrupção. Está bem? Então, meus queridos, mesmo na tentação e mesmo na provação, meus irmãos, não acusem Deus. Está bem? Em vez disso, deixem que as circunstâncias, os problemas, as tribulações, nos ensinem o que Jesus ensinou sobre o caráter de Deus. E o que é que o caráter de Deus nos vai dizer? O verso 16 a 18 vai dizer o seguinte: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Está aqui a nossa nova criação, a nossa nova criatura. Nós fomos gerados pela palavra da verdade. Por decisão de quem? Minha? Não, por decisão dele próprio. O Senhor abriu os nossos olhos e nos convenceu da verdade. Para que sejamos o quê? Como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Para sermos como quem? Adão e Eva antes de pecarem. Sermos perfeitos, santos na presença do Senhor. Amém? Então não se deixem enganar, meus irmãos, porque tudo o que é bom e perfeito vem do Senhor. Tudo o que é imperfeito e mal vem da nossa natureza pecaminosa e vem de Satanás, o príncipe deste século. Amém? Então Deus, meus irmãos, Ele é generoso e está sempre a nos encontrar em meio à nossa dor. Se ainda não receberam uma resposta à vossa dor, não se preocupem. Nós vamos ver, e já está aqui, que as provações, elas têm categorias diferentes e vêm de formas diferentes umas para os outros. Então, se está a demorar muito, somente Ele é que é digno de confiança. Esperem no Senhor, ok? Porque existem provações que às vezes são mais intensas do que outras, mesmo para mim. Existem provações que são mais intensas num período de tempo, ou às vezes são mais longas em período de tempo, e são menores em curto tempo. Mas às vezes, para os irmãos também são diferentes de mim. É por isso que às vezes nós não conseguimos nos conectar nas dificuldades e problemas uns dos outros. É isso que se chama a compaixão. Mesmo não percebendo o problema do irmão, nós temos que o suportar e o ajudar nesse problema. Porque às vezes nós olhamos, isso não é nada. Não é nada para ti, mas para o irmão é tudo. Ele está a perder a vida, basicamente. E nós não podemos olhar para o nosso irmão como se fosse uma criança, que nós não temos qualquer responsabilidade. Nós, como igreja, todos nós temos responsabilidade uns pelos outros. É isso que é vida de igreja, é isso que é família. Se nós dizemos que nós somos uma família, meus irmãos, se a minha mulher estiver com necessidade alguma, eu não vou dizer, não é responsabilidade minha. Os meus filhos tiverem necessidade, não é responsabilidade minha. Se a minha mãe ou o meu pai tiverem necessidade, não é responsabilidade minha. É assim que nós às vezes, temos como ações perante os nossos irmãos. Se os nossos irmãos realmente são nossa família, não é deixa para lá, vem cá e eu ajudo naquilo que tu necessitas, eu te suporto, eu estou cá para isso, ok? Então, como família,
Não digam que não têm responsabilidade uns pelos outros. Vocês têm responsabilidade uns pelos outros. É o que a palavra de Deus nos vai dizer como família. Amém? Então, as provações podem ser de diferentes categorias e formas. Existem provações que são maiores em tempo e intensidade, outras que são menores, mas a certeza que temos é que elas, por mais longas que possam ser, elas são passageiras. As provações não duram a vida inteira. Numa noite a gente chora, mas na manhã seguinte a gente se alegra. Amém? Então elas são passageiras. Amém? As provas, elas também são pedagógicas, meus irmãos. Elas nos ensinam. A nossa fé é testada para mostrar a genuinidade da nossa fé. Nós somos testados para que a nossa fé, a nossa confiança seja desenvolvida. Exatamente como os atletas que eu falei. Se eles, e eu também passei por essa experiência de ser um atleta de alta competição, se eu não começar a fazer treinos mais duros, mais intensos, mais difíceis, com obstáculos, o pessoal, para terem uma ideia, quando eu andava na natação, eu às vezes treinava de roupa, de t-shirt e calção. Para quê? Para que a água fizesse certinho, a gente quase que se afogava, mas a gente tinha que nadar com roupa. Para quê? Para quando a gente tirasse aquele fardo, tirasse aquela roupa, a gente parecia peixinho dentro da água, leves, porque não tínhamos aquele peso. Então, maior parte das vezes, e sempre, as provações, elas são pedagógicas, elas nos ensinam a desenvolver a nossa fé. Nós somos testados para que a nossa fé e a nossa confiança sejam desenvolvidas. Deus nos prova para nos fazer desmamar de atitudes infantis, meus irmãos. E é por isso que nós não podemos nos manter no mal, na raiz de todos os males, que é a imaturidade. Sempre seremos crianças com atitudes de criança. Sempre seremos crianças buscando o alimento de criança. Não, nós temos que crescer e desenvolver a nossa fé, a nossa crença no Senhor Jesus. Amém? E elas dão prova de que realmente nós nascemos de novo. Elas trabalham por nós e não contra nós, porque elas produzem, como lemos, perseverança, e a perseverança nos leva à maturidade. Amém? Significa então o quê? Termos coragem e paciência dentro das adversidades. Às vezes a gente não tem paciência, meus irmãos. A tribulação está tão longa, a aprovação está tão longa, eu não tenho paciência. É claro que nós podemos clamar, meus irmãos, botar cá para fora, clamar ao Senhor. Eu estou farto de estar neste lugar de tribulação e de provação. E é quando o Senhor vem com o seu refrigério, nos alimenta, nos apazigua, resolve o problema, quando menos a gente espera. E muitas vezes nós aqui no Culto de Oração, a Mara fala isso. Quanto menos você esperar, está tudo resolvido. Porque a nossa ansiedade, o nosso desejo de que tudo seja resolvido era para ontem, tem que ser para ontem. Não, o Senhor tem o seu tempo e o seu processo. Se está a ser esse processo longo, é porque tu necessitas disso, para que o teu coração seja moldado segundo a Escritura do Senhor Jesus. Amém? Então, muitas vezes as provações têm um propósito, têm um objetivo, e é exatamente isso, é que nós amadureçamos. E Tiago vai dizer no verso 12, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Paulo também vai dizer na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém? Tudo é passageiro. Mãe, a gente não vai levar nada daqui. Nada. Nós não vamos levar nada daqui. Muitas vezes nós nos preocupamos muito. É interessante que eu vi um vídeo, eu não sei se essa pessoa era cristã e isso, mas às vezes nós lutamos tanto pela nossa casa, lutamos tanto pelo nosso carro. Daqui a uns anos, ou umas dezenas de anos, são outras pessoas que vão estar lá a viver naquela casa. São outras pessoas que vão estar lá a morar, são outras pessoas que vão estar lá a estragar tudo, vão derrubar paredes. As pessoas da vossa casa, Débora e Francis, deviam estar, não sei se já morreram ou não, mas devem estar a rebolar no túmulo depois de vocês deitarem parede abaixo e não sei o que dizer. Porque talvez era o xodó delas e chegou lá um cara qualquer e destruiu as paredes da sua bela casa. Né? Então tudo é passageiro, meus irmãos. E nós nos preocupamos tanto com as coisas terrenas enquanto nós devemos estar preocupados com aquilo que é eterno. A nova Jerusalém onde nós iremos viver. É claro que nós temos responsabilidades pelas coisas daqui, cuidar bem das coisas daqui, mas o principal é nós termos sempre o Senhor no centro, não as coisas para nos preocupar e nos tornarem ansiosos. Então tudo tem um propósito. Qual é o propósito? De nós nos achegarmos a Deus, de sermos parecidos com o seu Filho Jesus para a eternidade. Amém? Versos 5 e 8 vai dizer o seguinte,
Se algum de vocês tem falta de sabedoria, e aqui vai, porque é que Tiago, a carta de Tiago é comparada com o livro de Provérbios de Salomão. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Meus queridos, só para vocês terem noção, o capítulo 1 de Tiago, ele vai ser tipo uma sinopse de um livro. Ele dá um resumo daquilo que depois a Débora, a Tati, o pastor Carmelo, o Adriano vão falar aprofundadamente. Então ele traz um panorama geral de tudo aquilo. Então ele vai dizer que a sabedoria, né, nós devemos de pedir a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade. E lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Não pense que tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida, que é aquilo que nós já falamos, né? Mente dividida, e é instável em tudo o que faz. Então, como é que nós devemos, meus irmãos, e essa é a pergunta, como é que nós devemos de agora enfrentar as nossas provações? Nós já vimos uma delas, que era com... Eu estive a pregar até aqui meia hora. Com alegria. Amém? E a segunda coisa que Tiago vai falar é com sabedoria. Então, como é que nós devemos enfrentar as nossas provações? Com alegria, nos alegrarmos excepcionalmente acima de todas as coisas, porque sabemos que o Senhor é soberano e Ele está com a mão sobre as nossas vidas, e com sabedoria. À medida que nós vamos sendo provados, nós precisamos de pedir a Deus para nos mostrar o que é que Ele está a fazer. A missão de Deus, meus irmãos, é restaurar as pessoas fraturadas, de mente dividida, como nós vimos agora no verso 8, em pessoas agora perfeitas, íntegras. Aquilo que Ele falou anteriormente também nos versos, de 2 a 4. Pessoas perfeitas, pessoas íntegras. Então, não são mais pessoas que estão com a sua mentalidade, vamos recuar aqui até o slide, não são pessoas mais com mente dividida, mas agora são pessoas que elas estão firmes. Porquê? Porque sem duvidar, se duvidando, a pessoa ela é igual a quê? À onda do mar levada e agitada pelo vento. Ela vai por qualquer tipo de ensino, por qualquer tipo de doutrina e vai se deixar inclusive levar pelo seu problema, mergulhar no problema, se influenciar pelo problema e pela aprovação. Amém? Então, o que é que diz Tiago? Ele vai dizer que Deus, Ele deseja que esses de mente fraturada agora se tornem perfeitos, se tornem íntegros. E isso começa com a sabedoria. Se vocês precisam de sabedoria e desejam sabedoria, peçam-na a Deus, com fé, sem duvidar, porque Ele vos dará de toda a boa vontade. Ok? Basicamente, a sabedoria é nós termos a capacidade de vermos as dificuldades à nossa volta através agora de uma nova perspectiva, de umas novas lentes, de um novo olhar. E Deus, Ele dá esse tipo de sabedoria a todo aquele que pedir. Claro, sem duvidar do caráter de Deus. Sem duvidar de que, será que Ele vai dar ou não? Não, Ele diz, se você tiver fé, peça que eu lhe dou essa sabedoria. Infelizmente, quem ainda insiste, meus irmãos, em viver esta vida instável e de imaturidade, continuará a ser incrédulo. Pode professar que ama a Cristo e que é cristão, mas se continuar na imaturidade, ele continuará a ser incrédulo. Porquê? Porque ele não vai crer nas coisas celestiais. E ele não vai viver pelas coisas celestiais. Ele vai duvidar, inclusive, se Deus tem capacidade para dar sabedoria ou não. E atenção, que sabedoria não é um autoconhecimento que nós temos como nós olhamos para Salomão. Que as pessoas vinham para ouvir o conhecimento da sabedoria de Salomão. Não é ter conhecimento, é nós realmente agora vermos as dificuldades e as provações como algo vindo do Senhor para o desenvolvimento da nossa maturidade. Então, em vez de nós nos afastarmos das adversidades e nos desesperarmos, nós enfrentamos as adversidades e as provações, porque sabemos que o Senhor em todas as coisas está connosco. Inclusive, a palavra de Deus vai dizer que mesmo as tentações, não há tentação que seja superior à força que nós consigamos suportar. Porquê? Porque o desejo de Deus não é que nós morramos, que nós nos deixemos cair na provação. É para que nós possamos ultrapassá-las. Sabem os níveis? Sabem aqueles joguinhos que a gente jogava e que alguns de nós ainda joga? Nós passamos de nível e o nosso personagem ele vai evoluindo, vai tendo mais armas, vai crescendo, vai tendo mais habilidades. É exatamente isso.
nós vamos tendo cada vez mais habilidades no reino de Deus. Então, qual é a nossa autoanálise? Qual é a autoanálise que nós precisamos de fazer? Será que as nossas ações, atenção a isto, meus irmãos, será que as nossas ações perante a fé que professamos continuam ainda a ter variações tão grandes que num momento nós confiamos totalmente em Deus, mas no outro momento a seguir nos deixamos entrar num estado de ansiedade tal que parece que Deus deixou de ter o controle sobre todas as coisas? Um dia nós somos os maiores crentes cheios do Espírito Santo. E deixem-me dizer que a maior parte das vezes nós estamos cheios do Espírito Santo quando nós não estamos em provação. Nós não estamos em provação, então eu sou o homem cheio do Espírito Santo. Mas quando a provação vem, a chama do Espírito Santo se apaga. Porquê? Porque só quando nós estamos confortáveis é que estamos bem, é que nós dizemos que estamos alegres e que estamos firmes e que estamos não sei o quê. Mas quando vem o baque, não é, Maurício? Há pessoas que não têm coragem de passar e dizem assim, eu estou desesperado, o que vai acontecer? Não, nós sermos cheios do Espírito é em todas as coisas. Amém? Então, é bipolar, é exatamente isso. É bipolar. Porquê? Porque se nós ainda continuamos nesta inconstância, é esta a autoanálise que nós fazemos. Se nós ainda continuamos nesta inconstância de que não estou em provação, eu confio no Senhor. Vem a provação e eu deixo de confiar no Senhor. Eu quero confiar nos médicos, eu quero confiar nisto, eu quero confiar naquilo, eu quero confiar no outro. Eu desespero-me e tento arranjar maneiras de sair do problema. Enquanto... Atenção, eu não estou a dizer contra os médicos, está bem, Catinha? Tu és um amor para nós, tens-nos ajudado muito. Mas ela é um veículo do Senhor para quê? Para que essa provação ela possa ser sanada e possa ser resolvida. Mas acima de tudo é o Senhor quem resolve as circunstâncias dos problemas. Amém? Tiago vai dizer então no verso 19 a 20. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para e tardios para... Então nós temos que estar sempre prontos para... ninguém tomou um pequeno almoço aqui. Para ouvir, tardios para e tardios para... Pois a ira do homem não produz justiça de Deus. Amém? Ele também vai falar no verso 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo e a sua religião não tem qualquer valor, não tem valor algum. Deixem-me ser sincero, meus queridos, e deixem-me fazer uma pergunta e eu quero uma resposta. Não é uma pergunta retórica. Faz algum sentido alguém que se confessa cristão, que se diz cheio do Espírito, que por vezes mexe-se nos dons espirituais, seja dons de línguas, seja o que for, mas depois, fora da igreja, ela insulta todo mundo, ela xinga todo mundo, ela fala mal, ela é fofoqueira, ela é mentirosa, ela não dá testemunho algum. Faz sentido, sim ou não? Não. Glória a Deus, eu estava assustado, eu pensava que vocês iam dizer que sim. Faz sentido nenhum. Está a enganar a si própria, exatamente. Como a Mara e como o Tiago falou agora. Está-se a enganar a si própria. Não vale a pena, meus irmãos, sermos cheios do fogo, e eu não tenho problema qualquer com isso, meus irmãos. Não tenho problema qualquer com isso. Se vocês são cheios do fogo no Espírito Santo, glória a Deus que o Senhor vai fazer a obra através de vocês. Mas não faz sentido, é uma incoerência de tal ordem nós sermos e dizermos que somos cheios do Espírito, temos dons de profecia, dons de palavra, dons de tudo, mas depois a nossa boca tanto fala de Deus quanto fala palavrão, quanto insulta todo mundo, uma oportunidade para fofocar sobre alguém, para mentir para seu benefício próprio. Não faz sentido nenhum, meus irmãos. Nenhum. As coisas do mundo, as coisas das trevas, não encaixam nas coisas da luz do Senhor. Não encaixam. Então não faz sentido nenhum. E é isso que exatamente Tiago fala. Nós estamos a enganar a quem? A nós mesmos. Nós estamos, inclusive, até a dar um mau testemunho de Cristo Jesus, que esse é que é o pior. Isso é o pior. Eu não quero saber se a pessoa fica mal vista. Esse não é o meu problema. O meu problema é quando Cristo ele fica mal visto, porque a pessoa professa uma coisa e depois na sua ação faz outra. Isso é envergonhar o Evangelho, é envergonhar a Jesus Cristo. Não é envergonhar a pessoa, porque a pessoa ela toma as suas decisões, ela faz o que quiser. Mas agora, quando se trata de professar o Evangelho, meus irmãos, aí a gente tem que ser íntegro e tem que ser perfeito, para que Cristo seja exaltado acima de todo nome. Amém? Então, a pergunta que se faz, mais uma. Existem ainda variações no nosso comportamento? Busquemos, então, a sabedoria. A sabedoria é o que nos vai ajudar e direcionar a discernir os acontecimentos à nossa volta. Sabedoria não se trata apenas de ter conhecimento superior, como muitos de nós pensam.
porque como temos o tal padrão de Salomão, não é que ele era sábio, ele era conhecedor, em nada disso transmite sabedoria, ok? Podemos ser pessoas sem qualquer tipo de possibilidade de ler as Escrituras e sermos mais sábios, desculpa o exemplo que eu vou dar, Fábio, do que um advogado. Porque há pessoas que não sabem, e é interessante que eu vejo várias vezes. A pessoa não sabe ler um simples livro, mas ela abre a Bíblia e sabe ler a Bíblia de cima a baixo. E nunca esteve na escola para aprender a ler. Porquê? É um dom que o Espírito dá, é o Espírito Santo. Mas não quer dizer que por muito conhecer, por muito ler, por muito saber, é que nós temos sabedoria. Amém? A sabedoria vai-se ver na ação, nessa perspectiva das coisas, não nos desesperarmos, não andarmos ansiosos. Então, nós sabermos que trata-se de nós termos total confiança e clareza de que todas as coisas estão sob o controlo de Deus, sobre a soberania de Deus. Tudo o que acontece no nosso... Olhem para o exemplo que eu vou dar prático. Eu muitas das vezes ficava doente, e ainda fico um bocado doente quando eu chego atrasado às coisas. Mas quando era o trânsito parado, eu ficava doente. Mas eu acalmava o meu coração e dizia assim: pá, tudo está no controle de Deus. Se eu vou chegar atrasado, o Senhor deve ter algum propósito. Se calhar é só para eu aprender a chegar atrasado, para não xingar mais ninguém que chega atrasado, para eu aprender o que for. Eu não tenho controle nenhum sobre o trânsito, então eu fico ali à espera. Eu fico à espera, porque eu sei que o Senhor tem controle sobre todas as coisas. E isso é o que é sabedoria. Sabedoria, nós sabemos que o Senhor está com as mãos sobre todas as coisas. Sabemos que o Senhor, Ele controla todas as coisas. E nós não temos qualquer controle sobre a nossa vida, nem sobre as coisas à nossa volta. Amém? Então a sabedoria é o primeiro passo para a maturidade, meus irmãos. Sem ela nós continuaremos a ser crianças, nos vitimizando das dificuldades que vão aparecendo ao longo do nosso caminho. Amém? Vitimismo, meus irmãos, é falta de sabedoria. Entender que todas as coisas, como é que Paulo fala? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Amém? Para terminar, verso 21 a 25, e vamos ler o 27, porque o 26 já foi falado. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade, para que prevaleça, e aceitem humildemente. Aceitem humildemente. Esta palavra, humildemente, tem que estar sempre no nosso coração. É como eu falei com aquela pessoa que eu tinha discipulado. A Bíblia só diz tudo contra mim, tudo o mal que eu faço. Esta é a humildade de sabermos que nós estamos errados e que a Bíblia é que está certa. A palavra é que é a verdade absoluta. Então, aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Paulo também vai falar que ela é o poder de Deus para a salvação. A minha mãe, uma amiga nossa que é a madrinha da nossa filha, da Bia, elas foram transformadas pela palavra. Ainda dizemos nós que estas páginas não têm qualquer poder, meus irmãos, deixem-nos dizer, este é o poder de Deus para a salvação. É aqui que está revelada a morte e ressurreição de Jesus Cristo para a nossa salvação. Então estas páginas têm todo o valor na nossa vida. Amém? Sejam praticantes da palavra. Digam, praticantes da palavra. E não apenas ouvintes, digam. Enganando, agora vão dizer, enganando-me a mim mesmo. Aquele que ouve a palavra, digam, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Sabem o que é que isso significa? É a mesma coisa quando nós lemos um livro, fechamos o livro e dizemos assim: não me lembro nada do que é que eu acabei de ler. Não é? Já aconteceu isso, não é? Nossa mente está tão cheia de coisas que a gente... li, mas não me lembro nada do que é que eu li. Aquele que ouve é exatamente a mesma coisa. Vocês estão aqui a ouvir. Mas se vocês não ouvem, não meditam, não leem, vocês vão perder tudo aquilo que foi pregado hoje. Continuando. Mas, ou seja, ele está a dizer, os que ouvem a palavra, mas como um homem que olha ao espelho, perde depois a noção daquilo que viu. Ou seja, perdem a noção daquilo que ouviram. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, vocês podem ouvir, devem de ouvir. Mas se nós não observamos, se não perseveramos na prática daquilo que ouvimos e daquilo que lemos,
nós não seremos felizes naquilo que nós fizermos. E ele vai continuar. Ele está a dizer positivamente, mas eu estou a dizer negativamente, está bem? A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, meus irmãos, recapitulando, nesta nova humanidade que nós somos agora, através da palavra de Cristo, nós descobrimos que não somente devemos de ouvir a palavra de Deus, amém? Mas praticarmos o que ela nos diz. Porque senão estaremos aqui a nos enganar a nós mesmos. Porque o conhecimento de nada vale, meus irmãos, se nós não praticarmos. Esta é a ponto assento, está bem? A palavra que agora está implantada em nós, e é interessante que quando se fala sobre a marca da besta, e é isso que nós queremos, a marca da besta, muitas vezes nós pensamos que nós vamos receber uma marca literal na mão direita e uma marca literal uma marca literal na fronte dos nossos olhos. Mas é interessante que Êxodo já fala isso. Êxodo já fala que ao povo de Deus iria ser colocada uma marca por fronte na testa e uma marca na sua mão direita. E isto o que é que significa basicamente? Quando a palavra, ela está... Deixem-me puxar aqui o verso que diz implantada. É aqui. Não é aqui, pois não? Implantada. Semelhante a um homem que só faz... É aqui, ok. Quando ele faz aqui e aceita humildemente a palavra que foi implantada, onde é que a palavra de Deus é implantada em nós? No nosso coração e na nossa mente. Nós já falamos várias vezes, o arrependimento ele vem por uma mudança de mentalidade, não é por um pedir perdão. Isso faz parte, mas primeiramente há uma mudança de mentalidade, metanoia, mudança de mentalidade, a marca na fronte. Esta é a marca que foi implantada em nós. É a marca da palavra de Deus que foi implantada por fronte em nossos olhos, para que nós agora vivamos, pratiquemos, prática. É isso que significa a marca na mão direita, é nós agora praticarmos exteriormente tudo aquilo que foi implantado na nossa mente, marca por fronte nos nossos olhos. Amém? Então é exatamente isso. Estas são as marcas de um cristão maduro, íntegro na sua palavra, na sua caminhada. Uma marca na testa, imaculada, santa, de conhecer a palavra de Deus, que depois molda a sua marca que tem na mão direita, que é a sua prática diária, que depois Tiago vai desenvolver em todos os capítulos, nos 4 capítulos que vêm à frente. Essas são as marcas de um cristão verdadeiro. Ok? Então, agora, o que é que falta, e esta é a pergunta final, o que é que falta para que as nossas ações sejam coerentes com a nossa profissão de fé? E não só, ele vai dizer no último verso que isto não é só para que as pessoas vejam a profissão de fé, mas é para que nós não nos deixemos corromper pelo mundo. Há um alto índice, há uma alta probabilidade, se nós não ouvirmos a palavra, não conhecermos a palavra, não lermos a palavra e não praticarmos a palavra, de nós nos deixarmos levar pela corrupção do mundo. Nós vamos ser corrompidos. Dê por onde der. Estou cansado, não tenho tempo de ler a palavra. Não te preocupes, tu vais voltar a ser filho da desobediência. E é essa a grande questão e a nossa grande preocupação como pastor das ovelhas do Senhor de Cristo. Que quando não observam as Escrituras, elas, não é se talvez, elas vão ser corrompidas pelo mundo. Meus irmãos, as crianças já sabem, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Por amor de Deus, e nós continuamos As nossas crianças são mais maduras que muitos de nós, muitas das vezes, porque sabem e reconhecem a palavra de Deus. Amém? Então, observemos as Escrituras. Elas são imaculadas e santas e são o poder de Deus, porque senão seremos corrompidas. Amém? Então, Hebreus, capítulo 2, vai falar o seguinte: por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda a transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação?
Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos agora confirmada por aqueles que ouviram. Prestem bem atenção, diz o autor a Hebreus. Prestem bem atenção àquilo que vocês têm ouvido. Guardem firmemente a salvação que há em vós. E como? Com sabedoria, olhando para as Escrituras com perseverança e humildade, entendendo que nós é que somos os errados, não a palavra do Senhor. Amém? Então, para terminarmos, meus irmãos, não sejamos apenas ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes. O último verso, o verso 27, ele vai dizer que nós fomos agora libertos para uma verdadeira religião. E qual é a verdadeira religião? Quais são os 2 grandes mandamentos que o Senhor colocou sobre a mesa? Amar a Deus com toda a tua força, com todo o teu conhecimento, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e amar ao próximo como a ti mesmo. Essa é a verdadeira religião. Nem que para nós tenhamos que sacrificar alguma coisa. O Senhor está acima de todas as coisas e o próximo está igual a nós. Igual a nós. Por isso é que eu digo, tudo aquilo que nós temos de dons, de capacidade, nunca para em nós. É tudo em prol do outro. Temos que doar, sermos generosos no outro. E é isso que o Tiago vai falar. Sermos generosos. Sermos generosos, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Sermos generosos e amarmos o nosso próximo. É nisto que está canalizado toda a nossa religião. Rui, mas nós não temos religião. Temos, olha aí. Tiago foi falar isso porque é que a nossa religião é Cristo Jesus, que nos libertou para agora o quê? Cuidarmos daqueles que estão com necessidade. Cuidarmos de todos aqueles que estão à nossa volta. Amém? Então, meus irmãos, as nossas ações provarão a nossa fé. Se realmente nós somos ou não nascidos de novo e se vivemos para Cristo ou para nós mesmos. Nunca se esqueçam, vocês estão-se a enganar a vocês mesmos se vocês não praticam a palavra de Deus e, acima de tudo, envergonhando o Cristo que morreu pelos nossos pecados, que ao 3º dia ressurgiu, para que agora vivamos em vida e vida em abundância, mesmo passando por tribulações e por dificuldades. Amém? Esta é a nossa fé, esta é a nossa religião, esta é a nossa convicção. Amém? Vamos nos colocar de pé para orar ao Senhor e teremos a seguir o momento das ofertas e vamos louvar ao Senhor, declarando também esse amor, não é? Que Ele nos amou incondicionalmente, para que agora estejamos aqui. Mais uma vez, nós não viemos assistir a um culto, nós viemos prestar culto ao Senhor Jesus. Então todos nós somos participantes daquilo que o Senhor gera e faz aqui no nosso meio. Amém? Vamos orar. Paizinho, nós te queremos dar graças, somos gratos por tudo aquilo que tu tens feito, por tudo aquilo que tu fazes no meio da tua igreja local, no meio da tua igreja global, tudo aquilo, Senhor, que tu estás a construir, Senhor, através dos teus filhos. Obrigado, Jesus, e nós necessitamos cada vez mais da compreensão da tua palavra, Senhor. Não nos deixes influenciar pelo mundo, não nos deixes influenciar pela corrupção do nosso coração. Não deixes, Senhor, nós nos perdermos em nossas vontades, em nossos desejos, porque tudo isso não advém de ti, mas advém do maligno, Senhor. Nos ajuda a perseverar, nos ajuda para que possamos amadurecer em ti, para que possamos ser homens e mulheres maduros no teu Evangelho, homens e mulheres que falam, que transmitem palavras, a sua boca é santa, a sua boca é imaculada, todo o seu comportamento é imaculado, todo o seu comportamento transmite a graça e o amor de Cristo, para que tu não sejas envergonhado, nem a tua palavra seja envergonhada. Todos nós estamos dentro desse pacote de que precisamos de mudança, precisamos de transformação, precisamos de nos atentar àquilo que temos ouvido, que temos lido, que temos passado ao teu lado, e nos fortalece, Senhor, em cada provação e dificuldade e tentação, Senhor. Que tu nos possas ajudar a entender que isso é para a nossa perseverança, isso é para a nossa maturidade e para que possamos desenvolver quem nós somos em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Graças te damos em nome de Jesus Cristo. Amém e